Muito boa tarde, senhoras e senhores, bem-vindas, bem-vindos de volta. As nossas saudações também às pessoas que nos acompanham pela internet ao vivo. Estamos iniciando o 13º painel, a responsabilidade tributária de terceiros perante a reforma tributária. Os nossos integrantes da mesa são, presidindo-a, doutora Maria Rita Ferragutti, livre docente pela USP, mestre e doutora pela PUC São Paulo, conselheira do WIT e do Tax and Women, coordenadora do Grupo Contencioso da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo, advogada. Vamos recebê-la com aplausos. Obrigado. Os nossos convidados, painelistas, doutora Tarsila Ribeiro Marques Fernandes, doutora em Direito Tributário pela Radboud University em Nijmegen, na Holanda, professora do IDP, procuradora federal, assessora de ministro do Supremo Tribunal Federal. Doutor André Dantas, doutor pela Universidade de Salamanca, professor da Universidade Federal de Pernambuco e auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, julgador tributário na DRJ 04. E o doutor Ricardo Maris de Oliveira, conselheiro vitalício do IBDT, especialista em Direito Civil pela USP, professor e advogado. Sejam bem-vindas e bem-vindos a esta mesa. Por gentileza, doutora Maria Rita. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer participar no 9º Congresso do IBDT. Eu gostaria de saudar todos os organizadores e o Instituto, na pessoa do Dr. Ricardo, e dizer que eu me sinto muito honrada, Dr. Ricardo, de poder dividir esse painel com o senhor. Gostaria também de cumprimentar todos os participantes, né, desse congresso, os que estão aqui presencialmente e os que estão online. Tarsila e André, será um prazer ouvi-los. Antes de passar a palavra, né, para os nossos painelistas, eu queria dizer para vocês que essa mesa ela é muito importante por 2 motivos. O primeiro deles, e certamente o mais importante, pela presença do Dr. Ricardo. E o segundo motivo é pelo tema responsabilidade tributária, que quem trabalha com tributário sabe que ao longo dos anos muito se discute, muito se julga, muito se defende, muito se acusa. E embora nós tenhamos aqui algumas evoluções jurisprudenciais importantes, a legislação ainda precisa ser aprimorada. E o advento da reforma tributária, na minha visão, vem de numa toada muito positiva, em que pese tenhamos aí uma outra crítica pontual e, sobretudo, um receio na aplicação dessas normas, mas o que nós, na minha avaliação, o que nós temos hoje na Lei Complementar 214 é um avanço, e é por isso que eu me sinto assim, muito feliz em acreditar que, ao longo dos anos, nós não continuaremos discutindo tão intensamente responsabilidade tributária se houver o desejo de uma boa aplicação das normas. Os temas desse painel, eles foram cuidadosamente escolhidos e, para mim, eles se resumem assim, nas 3 questões, hoje em dia, mais importantes. A primeira delas, artigo 124.1 do Código Tributário Nacional, que trata do interesse comum e que ele possui limites semânticos que são relevantes e que vêm sendo reiteradamente aí superados pela jurisprudência administrativa e judicial, talvez na ausência de um dispositivo normativo melhor, então utiliza-se interesse comum para tudo, para aquilo que é, para aquilo que não é, para atribuição de responsabilidade para grupo econômico, para fraudes e para mais tudo que nós não tivermos aí um enunciado mais apropriado. Então, entender e aplicar e saber como que ele se comunica com reforma tributária e como deve ser a correta aplicação é algo muito importante para nós. Temos também o artigo 128 do CTN, que vem em seguida ao 124, porque ele também possui uma vagueza muito grande, ele permite que se aplique de uma forma indiscriminada a responsabilidade, como se fosse um cheque em branco,
Se é que isso ainda existe, doutor Ricardo, não sei se... É, mas, assim, de fato, 128 permite que nós apliquemos a irresponsabilidade de uma maneira adequada ou de uma maneira irresponsável ao interpretar o que significa responsabilizar um terceiro vinculado ao fato gerador. Então, isso pode ser muito amplo ou pode ser muito bom. E, por fim, nós temos Lei Complementar 214 de 2005, que trouxe algumas questões diferentes e importantes, justamente para tentar aprimorar todo esse caos que envolve a discussão da responsabilidade nos âmbitos administrativos e judicial. Eu passo a palavra imediatamente aqui para Tarsila, que vai tratar da Lei Complementar 214 de 2025 e a responsabilidade de terceiros, com uma pergunta muito provocativa. Maior segurança jurídica? Por favor, Tarsila. Boa tarde a todas as pessoas. É uma alegria estar aqui nesse congresso, nono Congresso Brasileiro de Direito Tributário do IBDT. Agradeço aos organizadores, em nome do professor José Maria. Cumprimento aqui a minha mesa, uma mesa realmente muito especial. Cumprimento o professor Dr. Ricardo Maria de Oliveira, Rita Ferragut, o André Dantas, que eu conheci agora, né? Então, escolhi um tema, né? Escolheram um tema para mim muito interessante, ver o que é que a reforma tributária lida com essa parte da responsabilidade tributária de terceiros, e aí, a título provocativo, maior segurança jurídica. E falar sobre segurança jurídica na frente do professor Humberto Ávila é uma responsabilidade, né, professor? Então, vamos ver, o que é que eu trouxe aqui para debater com vocês? De onde a gente está vindo, né? Qual a situação hoje da responsabilidade tributária de terceiros? O que é que a Lei Complementar 214 trouxe? E quais as preocupações? Então, tem duas maneiras de ver, e eu acho que a academia serve para isso, para a gente ter visões diferentes. Então, eu trago uma visão positiva e uma visão negativa. Os riscos que essa lei complementar pode trazer se mal aplicada. Então, vamos começar de onde a gente veio. A professora Rita, né, já contextualizou bem. Quando a gente vai, né, quando o fisco vai fazer a responsabilidade tributária de terceiro, imputar a responsabilidade tributária de terceiros, a gente tem alguns artigos que lidam com esse tema. Então, a gente tem que fazer uma combinação de artigos. A gente tem o artigo 124, que fala do interesse comum no inciso 1º e previsão legal no inciso 2º. Os outros painelistas vão falar, então não vou entrar muito nesse ponto, mas assim, ele vem sendo muito mal aplicado, o que é interesse comum. Previsão legal, qualquer previsão legal basta? Não, a gente tem que conjugar esse artigo 124 com 128 do CTN, que trata do vínculo com o fato gerador. Eu não posso responsabilizar um terceiro se ele não tiver um vínculo com o fato gerador. Então, isso a gente já tem jurisprudência também, tem uma doutrina consagrada nesse ponto. E em relação à responsabilidade tributária, especificamente de terceiro, que é aquele que não é o sujeito passivo. Então, é uma terceira pessoa que vai ser convocada a pagar essa tributação, esse tributo, a ser responsabilizado. A gente tem o artigo 134, que fala de ato ou omissão, e o artigo 135, que fala de excesso de poder ou infração à lei. Esses artigos claramente não são suficientes para prevenir fraudes, para imputar responsabilidade em determinadas situações, principalmente quando a gente fala de grupos econômicos, de pessoas jurídicas. Eles podem até funcionar com pessoa física, mas com pessoa jurídica não. E aí já começa um risco que a gente vê muito o lado da administração tributária falando que esses artigos vieram da década de 60 e eles precisam ser atualizados para a atualidade. Só que essa atualização, para imputar a responsabilidade a uma terceira pessoa, isso vem, de fato, ofendendo em grande medida a segurança jurídica. Então, a gente tem uma grande discussão em torno da responsabilização de grupo econômico. Se a gente lê a doutrina, se a gente pesquisa a jurisprudência dos tribunais superiores, parece que isso está consolidado, né? Isso está consolidado no sentido de que você integrar grupo econômico, isso não gera automaticamente responsabilidade. A gente tem também o tema 13 de repercussão geral. Esse ano ele vai fazer 15 anos. Foi a ministra Ellen Grace, né, que foi a relatora desse caso, que ela diz que, olha, não é qualquer lei, tem que ser uma lei complementar que imputa a responsabilidade,
tem que ter um vínculo com o fato gerador, então você não pode escolher aleatoriamente qualquer pessoa para imputar a responsabilidade tributária, essa pessoa tem que ter um vínculo com o fato gerador. E a gente tem aí um entendimento pacífico no STJ dizendo: grupo econômico, você pertencer a grupo econômico, isso não gera responsabilidade tributária por si só. E aí eu fiz uma pesquisa antes de ontem, no site do STJ, que é um tema tão pacífico na doutrina, tão pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores, a orientação. Tem 6.000 decisões do STJ, se você coloca grupo econômico, responsabilidade tributária. E qual o problema? Por mais que, na teoria, isso esteja pacífico, na prática, incide súmula 7. Então, o STJ chega e diz, olha, você integrar grupo econômico, por si só, é irrelevante para impor responsabilidade tributária. Mas eu não analiso fatos e provas, súmula 7. Você ganha, mas não leva. E tem essa súmula 210 aqui, em homenagem à Ana Cláudia, né, a presidente da CONCAF, que diz, foi aprovada ano passado, que ela diz o seguinte: as empresas que integram um grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, sem necessidade de o fisco demonstrar um interesse comum. Aqui alude o artigo 124.1 do CTN. E aqui, né, a doutora Maria Rita, a gente participou ano passado do evento do CARF, a doutora Maria Rita alertou que isso não poderia ser feito, apesar de, no caso de contribuição previdenciária, tem previsão legal específica, mas ela claramente ofende o tema 13 de repercussão geral. Isso gera litígio. Então, algo que a gente, por mais que a doutrina, por mais que a jurisprudência diga que você integrar grupo econômico por si só é irrelevante para imputar a responsabilidade tributária, a gente tem uma insegurança jurídica grande. Esse é o cenário atual. O que é que a lei complementar trouxe, né, no artigo, especificamente no artigo 24, a lei complementar 214? Ela traz algumas especificações, né, situações que vão gerar responsabilidade tributária de terceiro. E eu adianto, né, foi bom que a professora Maria Rita, que é a maior especialista em responsabilidade tributária, disse que vê com olhos positivos. Eu também vejo, com certo cuidado de como vai ser essa aplicação, mas eu acho que agora a gente não vai precisar ficar fazendo gambiarra com 128, 124, 134, 135 do CTN. O que é que esse artigo 24 diz? Sem prejuízo das demais hipóteses previstas no CTN, vou falar disso depois, são solidariamente responsáveis. Então, aqui é solidariedade. E quais as hipóteses que eu trouxe? A primeira, responsabilização dos participantes de operação sem documento fiscal idôneo, ou se é o transportador que entrega no local diferente do contratado. Olha, se você não está atuando com a nota fiscal correta, você vai ser responsabilizado. Não me parece desarrazoado. Ou você, o seu transportador, entrega o produto numa localidade diferente. Também não me parece desarrazoada essa situação. Vai depender de como vai ser aplicada. A outra situação, leiloeiro, isso não gera muita discussão. Desenvolvedor, fornecedor de programas de computador ou aplicativos que se prestem a descumprir a legislação tributária. Esse foi um inciso que foi muito criticado quando ele estava sendo votado e elaborado, porque se dizia, agora você desenvolver programa de computador gera responsabilidade tributária. Não é bem assim. Se você interpreta, eu acho que do jeito que é para ser interpretado, olha, você está desenvolvendo um programa de computador para fraudar a legislação, para não pagar tributo. Ele tem uma funcionalidade que é não pagar tributos. Então, você vai ser responsabilizado se você desenvolveu. Lendo dessa forma, eu também não vejo excesso nesse inciso. O outro inciso é a questão do entreposto aduaneiro, não interessa muito a gente aqui agora, e tem outras previsões específicas de responsabilidade. E aí, se der para ver, o inciso 5 eu pulei, porque eu vou falar agora, que é a de grupo econômico. Então, em relação à problemática da responsabilidade dos grupos econômicos, o que é que essa nova lei traz? Ela diz o seguinte, olha, responsabilidade de quem concorre por seus atos e omissões para o descumprimento de obrigações tributárias por meio de ocultação da ocorrência ou do valor da operação, ou abuso de personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. E aqui algumas observações. Primeiro, o caput. Responsabilidade de quem concorre. Para mim, isso tem que ser doloso. Eu não, você concorreu fortuitamente. Não, você tinha a intenção de descumprir a obrigação tributária. Isso, obviamente, é a responsabilidade de terceiro. O fisco que tem que comprovar. Tem que comprovar esse dolo para imputar essa responsabilização.
E a ocultação da ocorrência do fato gerador, um ponto positivo na legislação, ele já diz que a responsabilização vai ser limitada ao valor ocultado da operação. Então, não é aquela, né, você vai pagar tudo, não. É aquilo que se você ocultou metade da operação, você vai pagar aquilo, tem esse limite. Ou abuso de personalidade jurídica. E aí, esse inciso é interessante, porque o que é que essa Lei Complementar 214 trouxe? Ela trouxe o artigo 50 do Código Civil para dentro da Lei Complementar do IBS da CBS. Então, se hoje a gente precisava de intervenção judicial para a desconsideração da personalidade jurídica, essa legislação dispensa a intervenção judicial. Né? O fisco vai conseguir fazer isso administrativamente. Isso tem um lado bom, isso tem um lado ruim. Isso vai dar a possibilidade de ampla defesa, de pleno contraditório, mas tem que ser medido também para não gerar excesso. E um ponto bem interessante nessa lei complementar, que aí, às vezes, hoje de manhã estava se falando de dizer ou não o óbvio, e aqui se disse o óbvio, mas é um óbvio que precisa ser dito. Está aí a súmula 210 do CARF. A lei expressamente diz: a mera existência de grupo econômico não enseja a responsabilidade solidária. Ou seja, para você imputar responsabilidade solidária no grupo econômico, você vai precisar enquadrar em alguma dessas situações. Então, por essa perspectiva, isso é bastante positivo. E aí, olhando agora o copo meio cheio, o lado positivo dessas normas, na minha opinião, ela traz uma clareza maior. Então, em vez de eu ficar combinando vários artigos, vou falar de interesse comum, vou falar de vínculo com fato gerador, ela traz as situações que geram responsabilidade tributária de terceiro, é a responsabilidade solidária. Ela se distancia um pouco da lógica de responsabilidade objetiva pela mera ocupação de certas posições. Então, não é só porque você é administrador ou porque você é sócio que você vai ser responsabilizado pelo tributo. Tem que ficar caracterizado ali um dolo, tem que estar bem caracterizada a uma atuação sua no sentido de não pagar o tributo ou ajudar alguém a não pagar esse tributo. São normas de exceção. E aí que eu acho que vai ser o problema da aplicação dessa legislação. Responsabilização de terceiros é excepcional. E assim tem que ser tratado. Então, eu não posso ampliar, fazer uma interpretação no sentido de ampliar essas normas, porque elas são excepcionais. Então, na hora de aplicar a legislação, se eu tenho alguma dúvida, eu vou no sentido da excepcionalidade, porque a regra é que você não responde pelo patrimônio do outro. O seu patrimônio não responde pelo tributo do outro. Um ponto também que foi muito discutido. De fato, a legislação agora impõe um dever de cooperação, um incentivo à conformidade. Se fala, então, num novo padrão ético da atividade empresarial. Você não vai precisar denunciar o seu fornecedor. Mas se o seu fornecedor está fraudando e, objetivamente, isso ficar comprovado que você tinha como saber aquilo, você pode vir a ser chamado a pagar esse tributo. Isso, de fato, é uma mudança grande. E o risco interpretativo. Como eu disse, agora a gente tem uma legislação mais detalhada, de novo, só para IBS e CBS, então essa já é a primeira dificuldade, porque a gente vai continuar com o CTN, né, sendo aplicado em todas as outras situações, a Lei Complementar 214 para IBS e CBS, no caso dessas responsabilidades de terceiro, e o primeiro risco o CAPT fala, sem prejuízo das demais hipóteses previstas no CTN e no Código Civil. E aí, se eu interpreto esse artigo aqui, que eu posso continuar aplicando todo o CTN, o 124, 128, 134, 135, Lei Complementar, Código Civil, aí, de fato, o que era para garantir mais segurança jurídica, virou mais 6 hipóteses de responsabilidade de terceiros, além das já previstas. Então, esse é um risco que eu considero até grande na aplicação. E a grande dúvida, né? Eu li muito, e é engraçado como a doutrina está se dividindo em torno desse tema, tem pouca doutrina ainda, óbvio, a lei é desse ano, mas uma grande parte da doutrina está criticando, dizendo que essa legislação aumenta a responsabilidade tributária de terceiros, enquanto que outra parte da doutrina está defendendo, dizendo que ela traz uma segurança jurídica maior, porque ela detalha mais as condutas. Isso está sendo bem corriqueiro quando se fala de reforma tributária, né? A gente vê, de fato, os defensores e os críticos, e eu acho que aqui, como academia, a gente tem que ver os dois lados e tentar tirar o melhor, extrair o melhor, levando em consideração aí os princípios e em relação à responsabilidade de terceiros, que ela é excepcional. Então, aqui, principalmente nessa questão do dever de colaboração, eu lembro do tema 13 de repercussão geral,
E a DI 4612, o que é que o Supremo já falou sobre esse tema? Olha, o dever de colaboração deve guardar respeito aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, não lhe podendo impor deveres inviáveis, excessivamente onerosos, desnecessários ou ineficazes. Então, tá bom, a gente quer um padrão mais ético de atividade empresarial, mas eu também não posso impor ao empresariado um ônus difícil, um ônus que torne muito pesado aquele compliance, muito caro. Então, tem que ver se é razoável. Eu saber se o meu fornecedor está atuando com a nota fiscal correta parece ser razoável se eu levar em consideração a premissa da reforma, que tem que sair o sistema. Se não tiver esse sistema, pode ficar difícil essa prova, mas funcionando o sistema, vai ser um sistema único, não vai ser difícil saber, por exemplo, o que é um documento fiscal idôneo. Então, dá para presumir que você sabia que aquele documento fiscal era idôneo. E aí, essa DI 4612 também ela é bem interessante, porque era um caso de IPVA, que os estados fizeram muita legislação impondo responsabilidade tributária de terceiro, e essa ADI, eu acho que ela repisa vários pontos do tema 13 de repercussão geral, a necessidade de lei complementar, a necessidade do vínculo do responsável tributário com o fato gerador, e ela fala desses deveres de colaboração, desse dever de cooperação aí, que agora também tem previsão constitucional. E, para responder a pergunta que eu me propus a falar, a Lei Complementar 214 é a responsabilidade tributária de terceiros. Maior segurança jurídica? Depende. Depende de como essa legislação vai vir a ser aplicada. Então, aqui eu acho que entra um papel muito importante dos aplicadores do direito na reforma tributária. Como a administração tributária vai aplicar essa nova legislação? Como os tribunais vão interpretar essa nova legislação? Porque, se eu olho o contexto, e aí eu não posso esquecer, responsabilidade tributária terceiro, de novo, é exceção. Então, eu tenho que aplicar com muita parcimônia, com muito cuidado. E aqui eu encerro com uma passagem do ministro Eros Grau, que diz o seguinte: não se interpreta o direito em tiras, não se interpreta textos normativos isoladamente, mas sim o direito no seu todo, marcado na dicção de Ascarelli pelas suas premissas implícitas. Então, se a gente busca maior segurança jurídica, um sistema tributário mais justo, eu acho que a gente pode utilizar essas novas normas da Lei Complementar 214, especificamente do artigo 24, nesse sentido. Então, é isso que eu queria trazer hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, Tarsila, foi excelente. Eu gostaria de acrescentar duas questões aqui para vocês relacionadas à Lei Complementar 214 e o artigo 24, que trata aí especificamente da responsabilidade tributária. Primeiro é o que a Tarsila já mencionou, no sentido do dever de colaboração, que é uma premissa da Lei Complementar 214, para fins de responsabilidade tributária. Então, veja, nós divulgamos tanto, que a sociedade precisa mudar, que as pessoas, que está na hora de se abrir ao diálogo, a uma maior conformidade, mas quando a lei complementar vem dizendo que aquele que, embora obrigado a colaborar com a administração tributária, não o faz, será ele atribuído a responsabilidade tributária? Isso seria abusivo, inconstitucional, desproporcional? É algo que não me parece ser a melhor interpretação. É óbvio que o dever de colaboração que nós estamos tratando aqui é algo que seja factível e possível a este terceiro. A administração pública permanece com plenos deveres de fiscalização. Agora, não atribuir a esse terceiro, que tem conhecimento do ilícito que está sendo praticado, em função da natureza daquela operação que está sendo firmada, e a ele não pode ser atribuída a responsabilidade, porque quem deve o tributo daquele fato gerador não sou eu, é o meu cliente, me parece uma forma muito desconectada de se interpretar a realidade jurídica, num momento em que as pessoas aparentemente defendem tanto a necessidade da nossa sociedade evoluir. Então, é um primeiro ponto que eu vejo assim, extremamente positivo da lei complementar. E a segunda questão que eu queria trazer aqui para vocês diz respeito a dois pequenos ajustes que eu teria feito
mas que eles são sanáveis a depender de como a legislação for interpretada. O primeiro é no inciso 5, né, do 124, quando trata da fraude, né, e da atribuição a ela, e aí superamos finalmente o interesse comum. Esse inciso, ele trata de ações e omissões em que este terceiro contribui, mediante, né, atos, ações ou omissões, positivos e negativos. Eu teria colocado deliberadamente, porque, veja, eu posso participar de uma operação jurídica e eu posso ter, naquela operação, cometido uma omissão, né, ou um ato positivo, e não necessariamente a mim deveria ser atribuída a responsabilidade tributária. Quando nós falamos em dolo, Tarsila, eu acho que nós duas, pelo menos, não temos dúvida de que, sim, que o dolo ele é condição da aplicação da responsabilidade. Mas nós sabemos que essa não é uma posição majoritária, seja na doutrina, seja na jurisprudência. Então, veja, como não há um indicativo hoje minimamente seguro de que quando eu atribuo a responsabilidade a esse terceiro é por atos e omissões em que ele deliberadamente agiu em desconformidade com a legislação, eu abro também um aspecto de possibilidade de atribuição por qualquer ato culposo, uma falha, um equívoco na interpretação, e não é isso que eu vejo positivado na Lei Complementar 214. Então, assim, teria sido melhor se fosse atos e omissões conscientes ou deliberadas, porque aí não haveria mais a discussão se a culpa é suficiente, se eu preciso de dolo, coisa que a gente está discutindo até hoje. Então, assim, temos parecer normativo da Receita Federal, 4 de 2018, que prevê a necessidade de demonstração de dolo. Mas, apesar disso, temos inúmeros autos de infração em decisões de CARF, decisões da Justiça, dizendo que culpa é suficiente. Então, assim, queremos menor contencioso, deveria ter havido aí essa previsão da ação ou omissão consciente. E a última questão diz respeito a também o inciso 5, parágrafo 2º, que coloca uma trava de que essa responsabilidade ela é limitada ao valor da operação. E, aparentemente, é algo bom, talvez um pouco óbvio, né? É bom, mas eu reflito sobre situações em que eu tenho grupos econômicos irregulares, por exemplo, e que aquela minha irregularidade ela não se limita àquela operação objeto da atuação. Porque se for assim, tem uma importação em que eu entendo que o importador contribuiu para a fraude, aí eu consigo isolá-la do todo e para aquela operação eu tenho atribuição de responsabilidade. Mas existem situações que são, infelizmente, corriqueiras de formação de grupo econômico irregular. E o irregular que eu estou me tratando aqui, senhores, não é o grupo econômico presumido. Não, é o irregular. Eu não tenho duas ou mais pessoas jurídicas. Eu tenho uma ficção em que, formalmente, existem duas ou mais, mas, do ponto de vista pragmático, é um único negócio jurídico. Então, assim, é uma única estrutura laboral, equipamentos, eu tenho uma carteira de clientes que ela é única, e eu não consigo segregar entre o negócio entre essas pessoas jurídicas. Nessa situação, eu não tenho rigorosamente um grupo econômico, eu tenho uma fraude, né, e uma única pessoa jurídica. Nessa situação, será que deveria limitar-se a única operação, objeto daquela fiscalização? Para mim, não. Então, este artigo ele traz uma restrição muito forte que vai fazer com que outras inúmeras operações envolvendo aquelas mesmas pessoas precisem ser fiscalizadas e autuadas, na minha visão, de uma forma desnecessária. Mas, obviamente, não é isso que foi positivado e é dessa forma que a gente vai ter que tratar. Tá? Eu passo agora a palavra para André Dantas, que tratará do tema interesse comum estabelecido no artigo 124.1 do CTN como pressuposto para a caracterização da solidariedade tributária em confronto com o PLP 108 de 2024. Por favor, André. Boa tarde a todos. Prazer imenso voltar a casa, mais um evento brilhante. Cumprimento a minha presidenta de mesa, professora Maria Rita, Tarsila, minha conterrânea, e um cumprimento muitíssimo especial ao meu querido amigo Dr. Ricardo Mariz de Oliveira,
a quem eu tenho um reconhecimento de admiração extremamente profundo, como pessoa, como profissional, como professor de todos nós, e que durante esse tempo inteiro, 14 anos, fora o tempo que foi membro e continua do IBDT, desenvolvendo um trabalho brilhante. O IBDT, sem dúvida, hoje é o maior centro de estudo tributário que a gente tem no Brasil. São muitos cursos, muitos seminários, pós-graduações, mesa de debate, enfim. E meus parabéns. Saúdo também aos colegas professores da Faculdade de Direito da USP, na pessoa dos colegas professores Luiz Eduardo Chueire, professor Humberto Ávila, todos os amigos do IBDT de uma forma geral e vocês da plateia. Veja, o tema que nos ocupa, eu não tenho uma posição tão otimista quanto Tarsila. Eu tenho algumas dúvidas se efetivamente, entre avanços e retrocessos, se nós tivemos grandes avanços, em função justamente, pelo menos na minha opinião, de algumas dubiedades que tem no texto da lei e que me causam preocupações enquanto aplicador do direito tributário. Não apenas enquanto auditor fiscal da linha de frente, fazendo auditoria, que não estou mais, eu estou no julgamento, mas quando eu pego um auto de infração para julgar, eu comentava antes do evento, por exemplo, eu baixei em diligência recentemente um processo de um valor bastante expressivo, de 1,5 bilhão, onde o procedimento de auditoria é muito bem feito, uma auditoria profunda, complexa, de um grupo empresarial com uma holding, debaixo dela 40 e tantas empresas, uma empresa que no seu ramo de atividade é uma empresa carro-chefe no Brasil. E uma das minhas preocupações enquanto julgador é porque um dos detalhes do processo é que um determinado diretor, que é filho da família que é dona, que é diretor de várias empresas, mas não seria da autuada, especificamente ele figura no polo passivo, tanto como contribuinte como responsável. Isso é impossível, ou você é contribuinte ou você é responsável, mas aí é que está. A equipe de auditoria narra os porquês, ou a autuação se segura desconfigurando a personalidade jurídica, imputando que efetivamente aquele é o contribuinte, ou então, se não segurar por aí, vai pela responsabilidade. Não dá para entrar em detalhes, a gente vê coisa desse jeito no dia a dia. Aí vem a Lei Complementar 214 e ela vai falar. Deixa eu mudar aqui. Justamente desse detalhe da solidariedade, responsáveis e solidários. Aí eu trago algumas reflexões iniciais. Qual o alcance e os limites dos comandos emanados pelo artigo 24, que utiliza a expressão responsáveis e solidários? O artigo 24 da Lei Complementar 214 guarda a relação e observa de forma coerente e coordenada as normas gerais estabelecidas no CTN, especialmente as do artigo 124, mesmo podendo ser vista como norma especial. E, igualmente, o artigo 24 da Lei Complementar observa os princípios constitucionais tributários, notadamente capacidade contributiva. São algumas reflexões iniciais. Aí vamos fazer uma breve revisão de conceitos que possa até parecer óbvio, mas como já disse Tarsila, às vezes é importante lembrar o óbvio, e Milo Fernandes também repetia isso, porque nem sempre é claro, especialmente quando a gente confronta texto de lei. Lá no artigo 121, o sujeito passivo da obrigação principal é pessoa obrigada ao pagamento, obviamente, do tributo, da penalidade pecuniária. E quais são as espécies? Contribuinte, aquele que tem uma relação pessoal e direta com a ocorrência do fato gerador. E no inciso 2º aparece a outra pessoa que pode estar obrigada
ao pagamento, que é o responsável, tem que ser necessariamente indicado expressamente pela lei. O artigo 128, ele complementa o artigo 121, determinando que essa pessoa, o responsável, ela seja vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação. O artigo 121 nos dá a configuração da sujeição passiva, seja através do contribuinte ou do responsável. E lá no 128, quais são as possibilidades de se imputar a essa pessoa a responsabilidade? Aí vejam, o artigo 124 é que trata do Instituto da Solidariedade. E que relação se estabelece, então, entre contribuinte, responsável e solidariedade tributária? O 124 diz, são solidariamente obrigadas. Vejam a expressão. Solidariamente obrigadas. Quem? Aquelas pessoas que têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal. Ou aquelas pessoas expressamente designadas por lei. Aí vejam, apesar do caput ele parar em obrigadas, mas obviamente são obrigadas a pagar o tributo como carro-chefe. Aí observe, nosso mestre Aleomar Baleiro, com atualizações da professora Isabel, solidariedade não é forma de inclusão de terceiro, mas grau de responsabilidade dos co-obrigados. Aí, assim, tem um texto que, apesar de um pouco extenso, mas eu vou ler rapidamente, porque ele sintetiza bastante esses conceitos e faz uma explicação bastante interessante. A solidariedade não é forma de eleição de responsável tributário. A solidariedade não é espécie de sugestão passiva por responsabilidade indireta, como querem alguns. O CTN, corretamente, disciplina a matéria em seção própria, estranha ao capítulo 5º, referente à responsabilidade. É que a solidariedade é simples forma de garantia, a mais ampla das fidejussórias. Quando houver mais de um obrigado no polo passivo da obrigação tributária, mais de um contribuinte, ou contribuinte responsável, ou apenas uma pluralidade de responsáveis. O legislador terá de definir as relações entre os co-obrigados, se são eles solidariamente obrigados ou subsidiariamente, com benefício de ordem ou não, etc. A solidariedade não é, assim, forma de inclusão de um terceiro no polo passivo da obrigação tributária, apenas forma de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem o polo passivo. Aí observem, o professor Harada, ele também traz uma mensagem muito direta para a definição do que é, Maria Rita, interesse comum. É aquele que alude ao inciso 1º do artigo 124 do CTN e não se confunde com interesse econômico no resultado ou no proveito da situação, que constitui o fato gerador da obrigação principal. Trata-se de interesse jurídico, que diz respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador. É solidária a pessoa que realiza conjuntamente com outra ou outras pessoas a situação que constitui fato gerador da obrigação tributária. Meu professor Hugo de Brito, haverá responsabilidade solidária das pessoas com interesse comum, mesmo que a lei específica do tributo em questão não o diga. É uma norma geral, aplicável a todos os tributos. Ministra Ellen Grace, agora tratando do inciso 2º, no primeiro, interesse comum, inciso 2º. Preceito do 124, inciso 2º, no sentido de que são solidariamente obrigadas, quem? As pessoas expressamente designadas por lei. Não autoriza o legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária sem a observância dos requisitos exigidos pelo artigo 128. Ou seja, se eu trago ao polo passivo via solidariedade, eu não posso, de maneira alguma, ferir o artigo 128.
E de uma maneira bastante objetiva e direta, nosso querido mestre Chueire, a solidariedade não poderá alcançar qualquer pessoa, mas apenas alguém que possa ser enquadrado como responsável. Professora Raquel Cavalcante, é evidente que o artigo 124(2) do CTN cuida apenas do modo de responsabilizar quem já é responsável. Eu não crio novos responsáveis porque eu falo de solidariedade. Eu tenho que observar especificamente o comando das normas gerais de direito tributário emanadas do CTN. E aí eu garanto segurança jurídica. Não tem outro jeito. Aí observe. CTN e a Lei Complementar 214, sujeição passiva. Na Lei Complementar 214, os conceitos de contribuinte, do obrigado solidário e do responsável, pelo menos na minha opinião, infelizmente são utilizados de forma misturada, embaralhada, sem rigor técnico, como se fosse uma coisa só. Fato que muitas vezes confunde e causa uma confusão conceitual e, porém, infelizmente, com consequências jurídicas. O que é que diz o artigo 24 da Lei Complementar 214? Sem prejuízo das demais hipóteses previstas no CTN e na legislação civil, vejam a expressão, são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IBS e da CBS. E aí a minha primeira dúvida é, na verdade o artigo 24 da Lei Complementar quer tratar de responsabilidade ou de solidariedade, ou acha que efetivamente cabe, de maneira direta, já misturar os dois conceitos e fazer um elenco de possibilidades? E aí eu chamo a atenção. Qual é a expressão que o 124 do CTN utiliza? São solidariamente obrigadas. O 24 da Lei Complementar 214, ele diz, são solidariamente responsáveis. É uma sutileza, mas que pode causar dificuldade, que pode causar insegurança. E eu não tenho dúvida que vai causar. São solidariamente obrigadas, são solidariamente responsáveis. O bom direito e a boa técnica legislativa determina a segurança jurídica. Não se vê isso na Lei Complementar, em especial no seu artigo 24. Além das hipóteses previstas no CTN, é dito que são solidariamente responsáveis pelo pagamento de IBS da CBS. Nos parece que a norma pretende fixar solidariedade onde talvez quisesse tratar de responsabilidade, de hipóteses de responsabilidade. Aí eu vou fazer apenas um exemplo por conta do tempo, que a gente tem um tempo limitado. Falar do inciso 1º, lá do artigo 24. Ele diz assim, a pessoa ou entidade sem personalidade jurídica que a qualquer título adquire, importa, recebe, da entrada ou saída, ou mantém em depósito bem ou toma serviço, não acobertado por documento fiscal idôneo. O comando do inciso 1º, ele me traz algumas preocupações. Primeiro, porque ele já descreve uma hipótese de infração. E aí eu pergunto, onde está efetivamente nesse comando a regra matriz de incidência descrevendo a hipótese, descrevendo o fato gerador? E aí a gente tem que lembrar que infração, ilegalidade, por si só, não é fato gerador do tributo. E a ilegalidade não se pune com tributo, se pune com multa. Isso é a definição de tributo, artigo 3º do CTN. Tributo deve rigorosamente observar o fato gerador, descrito na norma em abstrato. O fato social, quando ela se subsume, transforma-se no fato jurídico. Como a norma é tributária, o fato jurídico tributário vai ensejar todos os seus efeitos, determinando a grandeza tributária a ser paga. E
de preferência respeitando o princípio da capacidade contributiva. Por sua vez, penalidades não. Elas vão ser mensuradas em função da gravidade da infração e não se confundem com tributo. E o inciso não especifica uma hipótese de incidência nem do IBS nem da CBS e não descreve propriamente qual é o fato gerador. Simplesmente, se você está naquela situação, destacam determinados bens lá na sua empresa que não estão acobertados por documento fiscal idôneo. E aí, duas possibilidades de análise. Uma, eu poderia até cogitar sobre a aplicação se a situação descrita no inciso 1 configurasse fato gerador dentre as hipóteses previstas na própria lei complementar nos artigos 4º a 7º, tendo outra pessoa como contribuinte, já que a solidariedade pressupõe ao menos 2. Isso em função do inciso 1º do artigo 124 do CTN. Mas veja que o artigo 24, ele não faz menção de uma maneira direta, aí ele cita um elenco. Outra possibilidade, se fosse o caso de responsabilidade específica, ao invés de solidariedade, que tudo indica ser a hipótese mais provável descrita na norma da lei complementar, nessa situação, para a responsabilidade instituída como exclusão da obrigação do contribuinte, artigo 128, comando do CTN, também seria necessário existir um contribuinte, pois o responsável é sempre um terceiro. Lembremos. Os demais incisos, que eu nem coloquei na minha apresentação, mas Tarsila já apresentou, a análise ela segue mais ou menos críticas semelhantes à que eu acabei de fazer. Aí eu digo assim, visivelmente há deficiências técnicas, pelo menos na minha opinião, na redação da Lei Complementar 214, no tema que nos ocupa. As normas sobre solidariedade do artigo 24 nela contidas não têm qualquer relação com a hipótese do inciso 1 do 124, pois não corresponde a interesse comum mencionado nesse inciso. O artigo 24 não fala nada de interesse comum. Poderíamos então pensar, vamos para o inciso 2º do artigo 124, que corresponde às demais situações de acordo com a norma. Contudo, a lei complementar, a lei 214, ela é lei complementar, portanto, a validade e a aplicação do seu artigo 24 não pode se originar no inciso 2º do 124. Por quê? Porque ela nasce justamente numa lei complementar. Então, se é uma lei complementar, essa autorização está vindo lá do 146 da Constituição Federal. E sempre com a observância do princípio da capacidade contributiva, já que a gente está falando de fato gerador tributário, apesar das hipóteses do 24 da Lei Complementar 214, na grande maioria das situações, levar a uma conduta de ilícito, a uma possível infração. Bom, essa é a análise. Aí, só me falta um minuto. Os pilares da reforma: simplicidade, racionalidade, transparência, equidade, competitividade, eficiência, segurança, consensualidade. Eu sempre pergunto, será que essa reforma tributária alcançou as metas que em tese se propunha? E mais ainda, de ser tecnicamente coerente e socialmente justa, especialmente considerando que a gente continua com a maior carga de tributação indireta do planeta. É um fato que ratifica a manutenção histórica de um sistema tributário que no seu conjunto é regressivo, concentrador de renda e socialmente excludente. Eu vou consumir mais um minutinho ou dois brevemente. Eu não sei se vocês conhecem esse documento, é público, está no site do Tribunal de Contas da União. Foi publicado no dia 13 de novembro de 2024, isso é um relatório anual. O TCU faz várias auditorias e produz relatórios e apresenta no plenário do tribunal, mas é aberto, qualquer um pode baixar. E aí a gente observa nesse documento que ele faz análise dos órgãos fazendários federais, o CARF, PGFN e Receita Federal. Brevemente,
O relatório de acompanhamento, lista de alto risco da administração pública federal, ineficiência na cobrança e no contencioso tributário, permanência na lista de alto risco, demora na tramitação dos processos, elevada taxa de cancelamento de autuações, baixa efetividade na arrecadação, judicialização crescente, falhas nos programas de parcelamento, manutenção dos temas da lista de alto risco. Para finalizar, conclusão do relatório. Em relação à eficiência do contencioso tributário, foram avaliados indicadores sobre os riscos de elevada duração do contencioso, elevado índice de cancelamento das autuações, baixa efetividade na arrecadação no processo administrativo fiscal e crescente judicialização dos processos submetidos ao julgamento no CARF. No tocante à eficiência da cobrança da dívida ativa, os riscos analisados foram a baixa efetividade dos programas de parcelamento tributário (REFIS), o não impedimento de contratação com a administração pública em decorrência de inscrição no CADIM e o extenso tempo de cobrança administrativa do crédito tributário na Receita Federal. Ao analisar os achados decorrentes desses indicadores, a unidade técnica conclui que, apesar de alguns progressos, as questões analisadas ainda apresentam riscos significativos e, por isso, devem ser mantidos integralmente na lista de alto risco. Gente, direito tributário no Brasil é carnaval tributário, é manicômio, é lista de alto risco. Apesar de não ter uma idade tão extensa, mas praticamente eu já trabalho há quase 40 anos com direito tributário. Infelizmente, a gente vê reforma após reforma e a gente não vê reformas tecnicamente coerentes, sempre com muita falha, com muita tecnia, e parece que piorou. E muito menos que a reforma ela modifique a fisionomia do sistema tributário para um sistema tributário que seja também socialmente mais justo. Muito obrigado. Muito obrigada, André. Foi bastante rico e eu acho que você traz um exemplo aqui para a gente bastante importante quando nós ouvimos, né, algumas pessoas defenderem que a reforma tributária acabará com o contencioso, porque agora nós temos uma centralização normativa, né? Sem dúvida temos a centralização normativa, mas permanecemos tendo descentralização hermenêutica, né? Então, veja, estamos tratando do mesmo enunciado e temos posições tão divergentes entre, né, os participantes aqui dessa mesa. Eu só não poderia, André, deixar de pontuar para você uma questão que eu acho que ela é bastante relevante dentro da explicação que você deu, que é o advento da Emenda Constitucional 132, que introduziu o 156A, parágrafo 3º, na Constituição Federal, e é o fundamento de validade da lei complementar. Então, este enunciado constitucional permite que a lei complementar atribua a responsabilidade a terceiros, né, que concorram aí para a fraude ou para o ato, de forma positiva ou negativa. Então, assim, o fundamento de validade, para além do CTN, encontra-se agora constitucionalmente previsto. Independentemente do CTN, temos o tema 13, que a Tarsila mencionou, né, que prevê a necessidade de observância ao artigo 128, que o Dr. Ricardo vai tratar conosco agora, mas não ao 124 do CTN, para que eu atribua a responsabilidade tributária. Então, é um assunto muito rico, provavelmente passaremos anos e anos ainda discutindo, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Dr. Ricardo, a palavra é toda do senhor, estamos ansiosos aqui para ouvi-lo. Artigo 128 do Código Tributário Nacional, relacionamento com o fato gerador, por favor. Boa tarde a todos. Cumprimento meus amigos e amigas da mesa. Uma honra estar com vocês, uma alegria. Meu trabalho ficou muito simplificado. Eu quase que poderia ir embora, porque a doutora Tarsila fez uma
belíssima exposição das normas legais. Eu subscrevo as críticas feitas pelo professor André. Por quê? Então, talvez a gente vá repetir alguma das coisas, mas me permito para deixar as coisas bem claras. Por que eu subscrevo o que o André falou? Eu até brinquei com ele quando ele estava vindo para cá, você me tirou a palavra da boca. Você falou tudo que eu ia falar. André? Mas por quê? Nós estamos tratando de uma das coisas mais importantes do direito tributário. É aquela pessoa que fica subjugada pela lei a se tornar devedor de algum tributo ou de alguma obrigação tributária acessória. Quer dizer, a gente se preocupa muito com o fato gerador e às vezes esquecemos um pouquinho a figura daquele que é atingido pelo fato gerador. Na verdade, ele não é atingido, ele pratica o fato gerador. E essas figuras de contribuinte responsável e solidário são figuras que precisam ser bem entendidas e bem colocadas na lei. Eu não estou aqui para dizer que tudo deve ser perfeito e que tudo é inconstitucional. Estou fazendo uma crítica porque eu vejo na Lei Complementar de 2014, nesse aspecto da sujeição passiva, eu vejo uma paupérrima técnica legislativa, uma absoluta falta de consistência com ela própria. Não vou falar que é falta de consistência com o CTN, falta de consistência com ela própria e com aquilo que está no CTN, porque a natureza da posição das três figuras que eu mencionei, contribuintes, responsável e solidário. Ninguém pode ser responsável e contribuinte ao mesmo tempo. Ou ele é contribuinte ou ele é responsável. Isso não é uma colocação acadêmica, teórica, para a gente escrever um artigo. Não. Tem consequências. O contribuinte é aquele que manifesta a capacidade contributiva e tem que, do seu patrimônio, sair alguma coisa para o erário público. Porque ele praticou um ato livremente, todo fato gerador é praticado livremente, praticou um ato que o torna contribuinte. E é o seu patrimônio que suporta esse ônus. O responsável é um terceiro. Não tem nada a ver com a posição do contribuinte. O responsável não tem capacidade contributiva. O contribuinte, em todas as obrigações tributárias, tem capacidade contributiva, objetiva e subjetiva também, específica ao fato. O Código Tributário Nacional, que prima pelo rigor técnico, inclusive no uso das expressões, ele é muito claro quando ele diz: o Código Tributário Nacional prima pelo rigor técnico. Vejam, ele coloca o contribuinte como sendo, já foi dito aqui, artigo 121, inciso 1, aquele que tem relação pessoal e direta com o fato gerador. Leia-se que tem capacidade contributiva. E o responsável, inciso 2 do artigo 121, é um terceiro indicado pela lei, mas vinculado ao fato gerador. Não é qualquer um. Eu pratico um fato gerador, não posso pegar você e dizer, você vem cá, você vai ser responsável. Tem que haver um vínculo. E o solidário, nós podemos resumir, todo mundo aqui sabe, né, que a solidariedade, aquele interesse comum que está no inciso 1 do artigo 124, é a participação de duas ou mais pessoas no fato gerador. É um interesse que foi dito jurídico e não qualquer tipo de interesse. Nós podemos resumir isso dizendo: a solidariedade abrange co-contribuintes, mais de um contribuinte. E eles são solidários, qualquer um pode ser demandado pelo fisco, e aquele que cumpre beneficia os que não cumpriram, exatamente porque eles são co-contribuintes. Eles são intimamente ligados. O exemplo clássico, todos sabem, é os condôminos não de um prédio, porque aí cada um tem a sua unidade,
Mas os condôminos, por exemplo, de uma casa, todos são contribuintes do IPTU. Né? 2 indivíduos que praticam a prestação de um serviço só são contribuintes do ISS ou dos tributos que incidirem sobre essa prestação. Então, não há como confundir responsável com contribuinte e muito menos com solidário. Você, para ser solidário, você precisa ser contribuinte. Né? E para você ser responsável, você precisa ter alguém que seja contribuinte. Você não é responsável que cai do céu a responsabilidade. Primeiro, eu preciso saber, existe uma obrigação tributária? Existe. Ok? Quem é que manifesta a capacidade contributiva e, portanto, é o contribuinte? Quem tem relação direta e pessoal com o fato gerador? Esse é o contribuinte. Aí a lei pode atribuir a responsabilidade a um terceiro. Se nós vamos lá no CTN, nós vamos encontrar aquelas hipóteses lá no artigo 135. Nós temos sucessores, temos os tutores, que são situações especiais. Mas nós estamos falando aqui da responsabilidade que envolve um terceiro que a lei indica para ser sujeito passivo sem ser contribuinte. O que eu estou falando aqui também não é destituído de interesse prático, porque nós sabemos que a Receita Federal costumeiramente autua atribuindo a condição de solidário e de responsável por o autuado. Na verdade, ela atira para todos os lados para ver onde vai pegar. Né? E o CARF, muitas vezes, aceita isso. Então, isso é uma impropriedade que não é admissível. Não, repito, não por pureza teórica, mas porque tem consequências distintas. E as consequências estão muito claramente definidas pelo Supremo Tribunal Federal, já foi dito aqui, foram até citados alguns precedentes importantes, porque o Supremo diz o seguinte, o responsável tem um dever de colaboração, que significa que ele é o sujeito passivo, sim, e ele pode ser sujeito passivo com exclusão do contribuinte, mas ele tem o direito de não comprometer o seu patrimônio. É um dever, como já foi dito também, de colaboração, não de tomar o seu patrimônio e cumprir a obrigação tributária, suportar o ônus econômico. Eu estou falando do CTN para depois chegar rapidamente aqui na Lei Complementar 214. Podemos começar a pensar na Lei Complementar 214. Quero colocar algumas coisas aqui, algumas premissas. Primeira, sob o ponto de vista formal, por ser uma lei complementar, tanto ela quanto o CTN têm validade constitucional porque estão nas hipóteses do inciso 3º do artigo 146 da Constituição Federal. Não há dúvida quanto a isso. As duas leis brigam? Elas são leis da mesma hierarquia? Elas brigam? Não brigam, porque uma tem caráter geral, é o CTN, e outra tem caráter especial, que é a Lei Complementar 214, que se aplica exclusivamente à IBS, à CBS, né, e ao imposto seletivo também. Então, pode haver normas diferentes para um tributo e para outro. Alguns tributos estarão sujeitos às regras gerais do CTN, e esses 3 estarão sujeitos à Lei Complementar 214, sem nenhum problema. Por outro lado, se por acaso houver uma omissão na Lei Complementar 214, evidentemente que até para os 3 tributos abrangidos por ela, se aplicam as normas gerais do CTN. Então, não pode haver colidência entre elas. Isso significa o quê? Vamos falar agora da Lei Complementar 214. Ela tem dezenas de referências a solidário, solidariedade, e nenhuma referência a interesse comum. Faz 6 ou 7 ou 8 menções ao Código Tributário Nacional, nenhuma a respeito da questão que nós estamos tratando, de modo que por esse ponto de vista, ela não atinge, não cria uma possível controvérsia. Por outro lado, antes de vermos detalhes da Lei Complementar 214, por outro lado, o Supremo Tribunal Federal já colocou
barreiras para o legislador. Quer quando se aplica no CTN a possibilidade de estabelecer solidariedade, no inciso 2 está dito lá. São solidários aqueles que, mesmo não tendo interesse comum, são indicados pela lei. E os responsáveis são os terceiros chamados a contribuir, por exemplo, a recolher e fazer o trabalho de cumprimento da obrigação tributária, o caso mais típico é o imposto de renda na fonte e outros. Né? Bom, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu, e também o STJ, já estabeleceu naquele dever de colaboração que não pode haver comprometimento do patrimônio do responsável. E esse responsável ele tem duas categorias. Eu vou voltar lá atrás, hein? Antes até do CTN já se falava isso. Nós temos aqueles responsáveis por originários e os derivados. Né? Os originários são aqueles que já, no momento do fato gerador, já corre a substituição tributária. Por isso que nós falamos em substituição tributária, por causa do imposto de renda na fonte. Né? E tantas outras que nós conhecemos. E os derivados são aqueles que estão lá nos artigos 133 e seguintes do Código Tributário Nacional. São os terceiros que, de alguma maneira, têm aquilo que eu vou chamar aqui de domínio do fato, ou domínio do patrimônio. Porque ele é compelido pela lei a recolher tributo de terceiro, do contribuinte, mas não envolvendo o seu patrimônio. O Supremo já deixou isso claro, o STJ também. Então, eu tenho que levar em conta, agora, quando passar para a Lei Complementar 214, não por causa do CTN, não por causa da doutrina, mas por causa do que o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu, e o STJ também, há princípios constitucionais que têm que ser respeitados quando a lei atribui a terceiro, não ao contribuinte, a responsabilidade tributária. Foi mencionado já aqui a razoabilidade, a proporcionalidade, não comprometer o patrimônio, como eu venho falando, e, especialmente, a não ferir o princípio da capacidade contributiva. Está em todos os acordos que trataram da matéria. Então, tendo isso presente, nós vamos à Lei Complementar 214 e vamos verificar um embaralhamento de conceitos. Há uma definição de contribuinte, no artigo 9º, que depende, para ser bem clara, e se você definir quem é o contribuinte, saber onde está o fato gerador. As coisas estão meio perdidas. Né? Fala-se em responsabilidade solidária, solidariamente responsáveis, misturando os conceitos. Né? Obrigado. Obrigado, Marco. Eu não tenho tempo aqui para ver todos os incisos, vou pegar um. Aliás, vou pegar dois, para dar como exemplo aqui. Eu gosto dele, como vocês não sabem, viu? A boca estava seca. Antes de ver os dois exemplos, eu vou repetir o que foi dito aqui pelo André. Eu vejo um grande defeito em todas as normas que estabelecem responsabilidade solidária, abandonando se está certo ou errado o uso dos termos. O grande defeito é que todas as hipóteses, praticamente todas, acho que menos uma, são hipóteses onde existe alguma ilegalidade. Já foi dito pelo André, e eu subscrevo, que a prática de uma ilegalidade não se pune com tributo, se pune com multa, outro tipo de penalidade. Até porque o tributo é medido, quantificado pela capacidade contributiva e a multa pela gravidade da infração. Então, não pode ter tributo sem haver a manifestação de uma capacidade contributiva e alguma ilegalidade que pode manifestar capacidade contributiva, mas ela em si, ela por si ser uma ilegalidade, não dá ensejo a cobrança de algum tributo, nem os três que nós estamos mencionando aqui.
Mas lá na lei complementar 214, todas as hipóteses envolvem alguma ilegalidade. Eu não sei se as ilegalidades têm participação daqueles que estão sendo declarados solidários. Estranho, né? Porque eu nem sei quem é o contribuinte, em muitas das hipóteses, a solidariedade pressupõe 2 contribuintes ou mais contribuintes. A responsabilidade também pressupõe haver um contribuinte, né? O responsável paga o imposto do contribuinte às custas do contribuinte. Então, não pode haver um responsável sem ter um contribuinte e vice-versa. E quem é contribuinte não pode ser responsável e vice-versa. Então, nós temos na lei complementar essa grande mácula. Todas as hipóteses são hipóteses onde há uma ilegalidade, né? Eu não vou dizer aqui que a lei é inconstitucional, que ela é ilegal, que ela não vale, mas eu vou dizer que nós precisaríamos analisar com muito cuidado cada uma das hipóteses quando forem aplicadas praticamente, porque se não houver participação daqueles terceiros que estão sendo colocados pela lei como solidariamente responsáveis, se eles não tiverem, o que eu mencionei um pouco, de domínio do fato ou domínio do patrimônio, muitos deles, as hipóteses, pode acontecer isso, não há possibilidade de estabelecer nem solidariedade e nem responsabilidade. Repito, não pelo CTN, mas pela maneira como o Supremo Tribunal Federal determinou que as leis que estabelecem solidariedade e responsabilidade devam agir, o que elas devem respeitar aqueles princípios fundamentais que são os limites do poder de tributar. Vou citar um exemplo. Aliás, o mais fácil de ver o que eu estou falando é o seguinte: tem um inciso, tem um artigo que menciona o leiloeiro. O leiloeiro é responsável em determinadas situações e que há alguma irregularidade também, não vem muito ao caso aqui. Ora, o leiloeiro, ele é contribuinte do IBS e da CBS sobre a atividade dele. Eu não sei, José Maria, eu acho que ele presta um serviço, né? Ele intermedia a venda de um bem de terceiro. Mas ele pode intermediar uma venda onde não há contribuinte. Suponha que eu tenho um bem qualquer na minha casa e queira leiloar. Se eu vender diretamente, eu não sou contribuinte. Mas o leiloeiro pode passar a ser contribuinte nessa situação? Muito estranho, não é? E outro exemplo que eu quero citar é do artigo 24, já foi mencionado várias vezes aqui também, o inciso 1. A pessoa ou entidade sem personalidade jurídica, que a qualquer título adquire, importa, recebe, dá entrada ou saída, ou mantém em depósito, bem ou toma serviço, não acobertado por documento fiscal idôneo. Quer dizer, alguém fez algum fornecimento, depositou uma mercadoria, não emitiu documento fiscal idôneo, o depositário, aquele que recebe, enfim, ele passa a ser responsável solidariamente. Acho que o André mencionou, né? Tem mais cara de responsabilidade. Se é que é possível estabelecer essa responsabilidade, porque eu não sei, sinceramente, em função daqueles princípios que o Supremo colocou como requisitos para estabelecimento de solidariedade e responsabilidade, se eles estarão presentes nesse caso, dependendo, portanto, das circunstâncias de cada um. Acho que esse é se eu for analisar todos os demais incisos, todos os artigos, porque são vários, da Lei Complementar 214, eu vou encontrar esse denominador comum de muita dificuldade de se determinar a existência de uma solidariedade. Mais possível de ser uma responsabilidade. Mas, em qualquer dos casos, eu não sei, e repito, se as exigências constitucionais para estabelecer essa responsabilidade de terceiro estarão presentes. Há um único caso aqui que aparenta haver uma solidariedade. Aparenta. Está lá no artigo 22, que são solidários
2 cobrigados ou mais cobrigados em caso de plataformas digitais domiciliadas no Brasil ou no exterior. Plataformas digitais domiciliadas no Brasil ou no exterior. Então, estabelece a solidariedade, e aqui se manifesta um outro defeito. Nunca se sabe com quem. Se sabe que tem um solidário, mas quem é o companheiro dele, tão solidário quanto ele, nós não sabemos necessariamente. Mas aí vem as regras subsequentes, complementares, e diz o seguinte: tais plataformas são, palavras minhas, mas é o que está na lei. Tais plataformas são declaradas responsáveis solidariamente com o adquirente ou destinatário, em substituição ao fornecedor, caso esse esteja residente ou domiciliado no exterior. Não é um caso de solidariedade, não. Eu acho que é um caso de... O residente no exterior ele não é contribuinte. O importador pode ser. Então, aqui eu posso ter a própria pessoa do contribuinte ou um responsável por débito de terceiro. Só um exemplo, pessoal, não queria também ficar aqui repetindo muita coisa, para não ficar maçante, mas resumo dizendo isso. Eu penso que a precisão legislativa deve ser mantida, nós devemos lutar por ela, não por preciosismo, mas por segurança jurídica e para evitar contencioso. Normas que não têm clareza como essa dão margem às duas coisas, falta de segurança e contencioso. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Ricardo. Antes de encerrar, eu gostaria apenas de sugerir que quem tiver interesse siga o julgamento da DI 4612, que ela trata da interpretação do artigo 128 do CTN, né, que atribui aí a possibilidade de responsabilidade à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação. Essa DI ela é muito interessante, porque ela foi levada para discutir a possibilidade do credor fiduciário ser contribuinte do IPVA. Então, contribuinte do IPVA. Essa é a matéria controversa nos autos. Essa lei está sendo julgada, o Fux é o relator, de forma que, pelos votos que nós temos até agora, a possibilidade do credor fiduciário ser contribuinte foi afastada, porém, é trazido o artigo 128 no sentido de que, muito embora ele não possa ser contribuinte, o credor fiduciário, ele poderia ser responsável. Então, veja, estados, a legislação que vocês têm atualmente, ela é inconstitucional, mas se novas normas forem publicadas, agora prevendo responsabilidade tributária, você, credor fiduciário, poderá ter que pagar o débito no caso do adquirente daquele veículo. Então, assim, é bastante interessante, seja porque o Supremo, nesse finalzinho, está, com todo respeito, inovando, porque a responsabilidade não é matéria controversa dos autos, seja porque questiono se responsabilidade tributária é matéria para Supremo Tribunal Federal e não deveria ser para STJ. Mas o que nos importa aqui é, nesta mesa, quando nós também tratamos do 128, nós teremos em breve aí um limite semântico interpretativo de quando e como usá-lo. Então, com isso, eu gostaria de encerrar esse painel, agradecendo muito ao Dr. Ricardo, à Tarsila, ao André, e a atenção de todos vocês, e faremos aí um breve intervalo. Esperamos que todos estejam de volta para o último painel e pelo encerramento do ministro. Muito obrigada a todos.